Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, Apologia da História, do Mark Bloch. E na verdade eu já fiz no passado, mais ou menos um ano atrás, uma resenha desse mesmo livro, mas com outro nome, né? Introdução à História. Esse livro daqui, ele é publicado pelas Publicações Europa América, em Lisboa, em Portugal. Este livro daqui é publicado aqui no Brasil pela Zahar, e que é o livro que é mais comum de se encontrar aí nas universidades, né? Praticamente todo o curso de História vai passar por esse livro aqui. Esse livro aqui, da editora Zahar, ele é da edição de 2001. Então ali ele já tem um prefácio, uma apresentação da Lilia Schwartz e um prefácio do Jacques Le Goff, que não tem na versão aqui de Portugal. Então eu vou comentar algumas coisas, inclusive do Jacques Le Goff, que fez a apresentação, tá? Bom, a Lilia Schwartz, ela chama atenção que para o chamado método regressivo, que é usado pelo Mark Bloch, né? Segundo Bloch, mesmo mais claro e complacente dos documentos, não fala-se senão quando se sabe interrogá-lo. É a pergunta que fazemos que condiciona a análise. No limite, eleva ou diminui a importância de um texto retirado em um momento afastado. Então, essa questão da pergunta, né, da história, parte a partir de um problema, né, da pergunta que você faz aos documentos, isso é chave aqui no Mark Bloch. E essa questão do método regressivo também, que quando você vai fazer a sua análise, você tem que levar em conta as condições do seu presente. Então, a história que você faz é um reflexo da situação presente que você está passando, tá? Agora, você deve evitar o anacronismo, transferir aqueles valores do presente para o passado. Isso você deve evitar fazer. Mas é inegável que na própria escolha do objeto de pesquisa que você faz, você já está recebendo a influência do seu presente. Então, esse seria o método regressivo. A Lilia Schwartz chama atenção para isso, tá? Bom, agora essa da Lilia Schwartz. Agora, com relação ao prefácio aí do Mark Bloch, né? Prefácio do Jacques Le Goff, né? Do livro do Mark Bloch, né? Ele vai falar aqui na página 17. Irei me deter um pouco na introdução desse texto, pois ela anuncia algumas ideias força da obra projetada. Como ponto de partida, Bloch toma a interrogação de um filho, lhe perguntando para que serve a história. O livro começa assim, né? O filho pergunta para ele, para que serve a história? Essa confidência não apenas nos mostra um homem, tanto pai de família como servo de sua obra, como nos introduz o cerne de uma das convicções, a obrigação do historiador difundir e explicar os seus trabalhos. Ele deve de saber falar no mesmo tom aos doutos e aos estudantes, e salienta que a simplicidade tão apurada é privilégio de alguns raros eleitos. Então, a simplicidade, o Da Vinci falava, é o último grau da sofisticação. Né? Você só consegue ser simples e correto quando você domina totalmente a matéria. Né? Depois, o Jacques Legoc vai questionar a questão do fim da história. Né? Ele fala assim, na página 18, esse juízo emitido sobre as relações dos franceses com sua história também é marcada pela angústia da derrota e do pessimismo no qual vive Marc Bloch, que o leva a previsões apocalípticas. Ele está escrevendo esse texto aqui já no final da guerra, quando ele vai, inclusive, acabar sendo morto lá. Né? Segundo ele, se os historiadores não ficarem vigilantes, a história arrisca-se a naufragar no descrédito e a desaparecer de nossa civilização. Trata-se naturalmente da história como disciplina histórica, e Marc Bloch tem consciência de que, diferentemente da história coextensiva à vida humana, a ciência histórica é um fenômeno ele mesmo histórico, submetido às condições históricas, legitimidade da história, mas também fragilidade da história. É interessante como é que ele fala isso, ele não está pensando na época da inteligência artificial, né? Que é o tema que está sendo colocado agora, né? O fim da história como disciplina, né?
Esse é o tema. Ele não está nem pensando nisso, mas enfim, é a fragilidade da disciplina história dentro do seu contexto, né? Ele tá sujeito a essa fragilidade, né? Pois ele fala assim, escutemos bem Mark Bloch. Ele não diz a história é uma arte, a história é uma literatura. Ele frisa, a história é uma ciência, mas uma ciência que tem como uma de suas características o que pode significar sua fraqueza, mas também sua virtude. Ser poética, pois não pode ser reduzida a abstrações, a leis e a estruturas. Então essa que é a principal fraqueza e ao mesmo tempo fortaleza da história, né? Ela não é uma disciplina como a matemática, por exemplo. Ele faz uma crítica ao positivismo, né? Na página 19. O que Mark Bloch não aceitava em seu mestre Charles C. Nobles, principal representante desses historiadores positivistas, era iniciar o trabalho do historiador somente com a coleta dos fatos, ao passo que uma fase anterior, essencial, exige do historiador a consciência de que o fato histórico não é um fato positivo, mas o produto de uma construção ativa de sua parte, para transformar a fonte em documento, e em seguida constituir esses documentos, esses fatos históricos, em problema. Eis o sentido do positivismo recriminado nesses historiadores. Positivismo que se tinge de utilitarismo, quando em verdade, em vez de fazer a história total, eles reduzem o trabalho histórico ao que lhe parece capaz de servir à ação. Então esse pragmatismo do positivismo que é criticado, né? O fato histórico ele não fala por si só. O historiador tem esse papel que é fazer esse produto de uma construção ativa do historiador. O historiador ele vai ter um trabalho de olhar para esse fato histórico. Ele não fala por si mesmo. Ele vai ter os seus vieses, né? Então não há como fugir disso. Depois ele vai na página 27, isso ainda o Jacques Legoff falando. O essencial é enxergar que os documentos e os testemunhos só falam quando sabemos interrogá-los. Toda investigação histórica supõe, desde os seus primeiros passos, que a investigação já tenha uma direção. A oposição aqui é nítida em relação às concepções dos historiadores ditos positivistas. Mas Marc Bloch, nesse ponto, vai ao encontro de um matemático célebre, Henri Poincaré, que refletia sobre as práticas científicas de seus confrades, demonstrando que toda descoberta científica é produzida a partir de uma hipótese prévia. Poincaré havia publicado A Ciência e a Hipótese em 1902. Então ele traz a ciência também é assim. Ela parte das suas premissas. Ela não vê o fato científico como algo neutro, né? O cientista ele dá um olhar e interpreta aquilo antes do próprio fato. Entende? Ele já tem suas hipóteses prévias para trabalhar. Nisso ele traça um paralelo com a ciência histórica também. Depois ele faz uma referência à historiografia científica, né? Que ele vai tratar de 3 grandes nomes da crítica histórica, né? O jesuíta Papenbrock, fundador da Hagiografia Científica e da Congregação dos Bolandistas, que foi os que revisaram a vida dos santos, né? Tirando tudo que é metafísico e dando um tratamento mais científico a essas histórias, né? Que estavam repletas de ficções, né? Foram retirados. Nascido em 1628, então olha só a data disso, né? Ele é de 1628. Dom Mabillon, o Benedito de Saint-Maur, fundador da Diplomática, nascido em 1632. Richard Simon, o oratoriano, que marca os primórdios da exegese bíblica, nascido em 1638. E por trás deles, pois Marc Bloch está sempre preocupado em situar a história em um momento de pensamento, 2 grandes filósofos. Spinoza, nascido em 1632, né, que vai fazer a crítica do Pentateuco, dizer que não foi o Moisés que escreveu, né? E Descartes, o Discurso do Método, que é publicado em 1637.
Então tá tudo isso aí no século XVII. Então essa crítica histórica, ele está marcando aí para o século XVII. O Mark Bloch, no livro dele, ele também vai falar disso. Ele vai falar desse período aí, na página 90. O jesuíta von Paperbrock, a qual a vida dos santos inspirara uma incoercível desconfiança em relação à herança da Alta Idade Média inteira, considerava falsos todos os diplomas merovingios preservados nos mosteiros. Não responde em substância Mabillon. Existem incontestavelmente diplomas inteiramente forjados, remanejados ou interpolados, há também os autênticos, e eis como é difícil possível distinguir uns dos outros. Nesse ano, 1681, ano da publicação do De Re Diplomática, do Mabillon, uma grande data, na verdade, a história do espírito humano. A crítica dos documentos foi definitivamente fundada. Então ele está falando desses críticos aí que... Ou confrontemos algumas datas de nascimento. Paperbrock, que embora se enganasse sobre os documentos, não deixa de ter um lugar na primeira fila, entre os fundadores da crítica aplicada à historiografia, nasceu em 1628. Mabillon, em 1632. Richard Simon, que os trabalhos de exegese bíblica, 1638. Acresce fora da corte dos eruditos propriamente ditos, Spinoza, no Tratado Teológico Político, essa pura obra-prima de crítica filológica e histórica, de 1632. Então, ele está identificando isso. Então, isso que o Jacques Legoff identifica, o Mark Bloch ele faz referência. Tá? Prosseguindo aqui, na página 30, diz assim: compreender, portanto, não é julgar. Eis o objetivo da análise histórica, pela qual começa o verdadeiro trabalho de historiador, depois da observação e da crítica histórica prévias. Mark Bloch, sempre preocupado em evitar qualquer ociosidade do espírito, esclarece que compreender nada tem de uma atitude de passividade. O historiador escolhe e peneira, organiza racionalmente uma matéria, cuja receptividade passiva só levaria a negar o tempo, por conseguinte a própria história. Então ele fala que não é um simples mero passivo. Né? E aqui na página 31, ele vai falar assim: Mark Bloch não pôde concluir seu trabalho tendo sido interrompido pelo engajamento ativo na resistência. O capítulo 5 do livro sem dúvida, teria sido sobre a explicação em história. Apenas o início sobre a noção de causa foi redigido. Mark Bloch também deixa nele algumas mensagens de grande importância. Em primeiro lugar, um novo protesto contra o positivismo, que pretendeu eliminar da ciência a ideia de causa, mas também a condenação da tentativa de redução do problema das causas em história a um problema de motivos e a recusa da banal psicologia, recusa ser meditada, pois sob a via régia, demasiado régia, das mentalidades corre o rio de uma vulgar psicologia. Depois, a designação de um novo ídolo a ser banido do problemática do historiador, a superstição da causa única. Então, as coisas não têm só uma causa, né? Elas têm várias. Mark Bloch aponta a esse propósito um outro erro, aquele no qual se inspirava o pseudo-determinismo geográfico, hoje definitivamente arruinado. O deserto, seja lá o que tenha sido dito Renan sobre isso, não é necessariamente monoteísta. Em história, como em outros domínios, as causas não são postuladas, elas são buscadas. Então, essa é a análise que faz do Jacques Legoff do livro. Muito obrigado, então.